Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da terceira semana do Advento. Deus nunca desistiu da humanidade e empenhou-se para reatar os laços rompidos. No Evangelho de hoje, o sim de José confirma o sim de Maria. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar nesta segunda-feira é de Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vamos caminhando com nossa Academia Espiritual nesta segunda-feira, dia 18. Hoje convido você a pensar comigo e a exercitar a musculatura da sua alma a partir desse texto do Evangelho. Primeiro, nós contextualizamos, porque esse primeiro capítulo de São Mateus, ele faz como que um reescrito do livro do Gênesis, não dizendo as mesmas coisas, mas mostrando justamente que agora, neste tempo novo, Novo Testamento inaugurado com Jesus, existe uma realidade também de nova criação. Mas essa nova criação, ela não está desligada. E Mateus mostra que Jesus tem uma profunda ligação com a descendência de Abraão e de Davi. Antes do texto que nós ouvimos, justamente tem uma parte onde temos a genealogia de Jesus. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E aí chega nessa parte da meditação de hoje, do texto proposto, justamente onde nós encontramos o lugar e o papel de São José. O texto mostra que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente. Embora natural, mas ele tem uma ação diferente. O poder de Deus. E Maria concebe pela força do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Logo o anjo já dá essa resposta a José. Maria concebeu pela força, pelo poder, pela obra
do Espírito Santo. Assim é que é mostrado, avisado a José. São Mateus narra o nascimento de Jesus numa perspectiva diferente da de São Lucas. São Lucas pega a perspectiva de Nossa Senhora e tudo tem ali Maria como cena principal. São Mateus faz o contrário. Ele pega a perspectiva de São José e todos os textos da infância ele faz com São José na primeira perspectiva. Assim, é interessante a gente observar os objetivos e até ver que o Evangelho ele não tem só um objetivo, narrar o fato, mas fazer um ensinamento, trazer uma teologia, por trás do texto. Mas uma coisa todos eles têm em comum. Vão afirmar categoricamente que o nascimento de Jesus não tem a ver com um pai carnal. Jesus foi obra do Espírito Santo em Maria, não tem participação de um pai segundo a carne. Então, o texto deixa isso bem claro. Depois, nós temos essa perspectiva de José, mas uma perspectiva que mostra que São José não teve nenhuma dúvida sobre a fidelidade de Maria. Tem muitas pessoas que gostam de ficar pegando nesse texto essa ideia, São José resolveu abandonar Maria porque ele achou que ela tinha traído, que não sei o quê, que tinha sido infiel, bababá. Não aponta hora nenhuma o texto para essa discussão, para essa possível, talvez, ideia de São José. Não. Por quê? Porque São José era um homem justo e ele conhecia a palavra de Deus. E ele nunca duvidou da fidelidade de Deus. Na palavra, nós vamos encontrar justamente no profeta dizendo que Jesus, o Messias, nascerá de uma virgem. E se isso acontece em Maria, ele entende que ali tem obra de Deus. O muito que aconteceu foi que, como José não sabia de que se tratava e como ele devia agir, então ele procurou entender seu papel e silenciou, se afastou para que Deus pudesse fazer a sua obra. Esta figura de São José, então, nos evangelhos e na própria vida da Sagrada Família, tem um sentido. Primeiro, ele é o guardião da Sagrada Família, de Maria e de Jesus, as duas maiores preciosidades de Deus neste mundo. Depois, São José tem uma missão. Ele é descendente de Davi. O pai é quem coloca o nome. Aparentemente, para toda a sociedade, José era o pai de Jesus. Era dele que deveria vir o nome da família. Por isso, a missão de São José como pai adotivo, pai putativo, é confirmar em Jesus a descendência de Davi. E aí sim, se aplica claramente a profecia de que o Messias seria descendente de Davi. O nascimento virginal de Jesus, ou seja, sendo Maria virgem antes, durante e depois do parto, é único e mostra que Jesus não participou da culpa de Adão. Ele nasceu segundo a carne, se fez homem, o Verbo de Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Mas, não tendo esta participação de um homem na geração de Jesus, apenas o Espírito Santo com Maria,
Jesus, então, como ser humano, não contrai aquela culpa de Adão. E por isso, ele seria verdadeiramente homem e só sendo assim poderia salvar a humanidade do pecado que a humanidade era devedora, mas sendo verdadeiramente Deus, ele refaz toda a criação, uma nova criação. Pela sua morte e ressurreição, ele salva a humanidade. Senhor nosso Deus, nesta nossa prece de hoje, queremos pedir a intercessão de São José e queremos também nos espelharmos na sua atitude de homem justo, piedoso, de homem que se abandonou à vossa vontade. Permitiu que no silêncio o Senhor pudesse falar e guiar a sua vida. Conceda-nos as virtudes de São José. Conceda-nos a graça de também, quando não entendemos, sobretudo, silenciarmos e deixarmos que o Senhor nos oriente. Obrigado, Senhor, por São José, este grande pai na fé. Obrigado pelo seu testemunho e pela sua intercessão. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.